Fala, turma, mais uma vez, Gabriel Talks na área. Pois é, eu disse para vocês que voltaria, como sempre digo, e estou aqui. E se você chegou até aqui e é a primeira vez, tá? Nós somos a Gabiô, 14 anos de história, tentando entregar um conteúdo muito rico, tá? Para você que empreende, para você que já está no mercado fazendo e acontecendo, assim como nós, ou se você quer dar os primeiros passos. Então, pega uma caneta, pega um bloco, né? Enfim, faz aquilo que é necessário fazer para que você retire todos os insights necessários. Obviamente, toda vez que a gente escuta, né, boas histórias, né, pessoas que trazem, né, um conteúdo rico em informações, é importante que a gente saia dali com diversos insights para que a gente coloque no dia a dia isso em prática, né? Esse conteúdo é um conteúdo literalmente valoroso. Mas enquanto Gabiô, a gente não faz isso apenas através desse canal. Esse é um dos canais. Então ativa o sininho, né? Tenta na medida do possível compartilhar com pessoas que você, né, entende que pode fazer sentido também para elas. Mas nos segue em outras redes sociais, no Instagram e Facebook, enfim, existem N outras, né, situações em que a gente pode estar entregando esse conteúdo legal para vocês. Spotify, enfim. E hoje, obviamente, né, olhar para esse ambiente, né, mercadológico e falar sobre finanças, falar sobre investimentos, falar sobre essa conjuntura, tanto para a vida pessoal quanto para a vida jurídica, é extremamente importante. Talvez um dos temas que mais leva a gente a tomar decisões a curtíssimo prazo, mesmo que isso seja fruto de um comportamento operacional que a gente precisa ter desde o início. E hoje eu trouxe uma pessoa que tem sido importante, né, no meu convívio empresarial, né? A gente tem vivenciado isso não apenas em momentos pontuais de projetos, mas a gente também tem vivenciado isso em grupos, né, dos quais participamos. E eu fiz questão de trazê-lo aqui para contar um pouquinho dessa história, de como é que a empresa dele pode nos ajudar. Eu vou deixar ele se apresentar porque eu não quero cometer a gafe, obviamente, de esquecer alguma coisa que para ele faça sentido. Então seja bem-vindo, Wilden. Quero que você se apresente e já dê o primeiro recado aí para a turma. André, obrigado, né? Agradeço o convite. O Wilden Júnior, como o André já falou, sou sergipano, certo? Então, atuando ali no mercado financeiro, posso dizer como a segunda profissão, né? Então, saí do exército já direto para o mercado financeiro. Tenho um pouquinho mais de 14 anos de experiência como investidor e profissionalmente falando, são 12 anos já nessa estrada, né? Então, acho que o principal interesse surgiu por conta da minha própria vida financeira, então aquele interesse de organizar, aquele interesse de entender como eu poderia trabalhar melhor o dinheiro que eu estava ganhando na época do exército. Sim. E com isso veio se estendendo. Algumas portas foram surgindo e hoje estou aqui com um escritório em Sergipe. Como já compartilhei com você, né? Tivemos ali a felicidade de ser premiado como o melhor escritório do Brasil, credenciado a XP Investimentos, agora em 2023. Muito bom. E aí acho que é reflexo de muita seriedade, muito trabalho. E espero que a gente traga aqui temas importantes para quem está nos assistindo, que agregue valor, né, tanto na vida financeira, pessoal, familiar e da própria empresa, né, para quem é empresário e tem ali o seu negócio, que é desafiador no Brasil, para poder otimizar, né, e buscar ali resultados melhores. Boa. Pois é, veja, aqui ele começa no exército, né? Engraçado, dos convidados, né? Todo convidado traz uma particularidade que eu sempre acho muito legal. E como a gente conta histórias, né? Obviamente, a gente quer sempre entender um pouquinho, né? Poxa, André, eu comecei a caminhar para essa área de investimentos porque eu senti necessidade de tentar, né, olhar para uma forma de gerenciar esses meus recursos de uma maneira diferente. E aí talvez, acho que uma primeira pergunta, né, ou pelo menos dentro dessa ótica, dessa sua história, e aí eu acredito que talvez fique mais fácil você explicar como é que chega até a lógica da SVN. Conta um pouquinho pra gente desse desejo, dessa dor que você sentia enquanto exército ainda, mas que levou você, obviamente, a caminhar e a galgar, né, o palco que a gente vê hoje, em 2023. Que, obviamente, provavelmente deve ter tido tanto aspectos de vitória, como todo empreendedor,
mas também devem ter tido percalços no meio do caminho, né? Aquilo que muitas vezes os empreendedores que nos olham de fora não necessariamente enxergam o que a gente consegue expressar de uma maneira mais curta ali, talvez nas redes sociais ou em outros momentos, mas eu acho que é importante para aquele que também nos ouve entender quais foram as dores que levaram, né, no final das contas, o Wilden a esse profissional que hoje a gente tem a oportunidade de conversar. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua história. Claro. Tudo começou, na verdade, quando um sargento obrigou ali todos os alunos da minha turma a lerem o livro Pai Rico, Pai Pobre e Investimentos Inteligentes. Então, acho que ali foi o start que me trouxe vamos dizer assim, aquele interesse mais para o lado empreendedor. Eu sempre fui muito fã da carreira militar, então, assim, desde pequeno, não vou dizer que eu já queria trabalhar no mercado financeiro, que seria mentira. Realmente, minha intenção era seguir na profissão militar, mas depois que eu li esses 2 livros, eu tive esse despertar que acabou realmente me apaixonando, tanto pela parte de empreendedorismo, pela parte financeira em si, e ali eu resolvi que não iria mais seguir no caminho militar, apesar de gostar muito e, de fato, ali buscar algo mais relacionado a negócios. Então, no meio termo ali, eu lembro que montei uma lojinha de artigos militares, então, assim, eu comprava e vendia, foi ali que foi o start. E começando, né, a estudar sobre o mercado financeiro para mim. Então, tanto a parte de finanças pessoais como investimento, assim, eu percebi que era importante. Infelizmente, apesar de sempre ter tido ali uma orientação de não gastar muito, ter controle, mas nunca foi uma orientação muito pautada para, vamos dizer, as finanças pessoais dentro de casa, e que eu acho que passa pela grande parte dos brasileiros, né? Culturalmente, acho que há 14 anos atrás isso já era muito baixo, ainda é hoje. Essa cultura, né? A gente meio que é educado para estudar, conseguir uma boa profissão. No Brasil, então, principalmente passar em um bom concurso. Eu lembro que até uns 4 anos atrás, a empresa já indo muito bem, meu pai ainda me mandava mensagem, abriu o concurso tal. Então, assim, esse desejo de melhorar a minha vida pessoal, financeira, foi por onde começou. Então, de ter aquele controle para saber para onde é que meu dinheiro estava indo, o que era que eu estava fazendo com ele. Poxa, identifiquei ali até que eu estava gastando muito além ali com lanche. Acho que foi, por incrível que pareça, foi o que me startou, porque na época eu estava cursando ainda a faculdade, não recebia tanto e 50% do que eu ganhava eu estava gastando com lanche na faculdade. E aí daí eu abri, né, ali minha conta de investimentos na XP, foi por onde eu comecei a conhecer um pouco melhor o mercado financeiro, até que surgiu ali a possibilidade de entrar no escritório aqui em Sergipe. E aí eu comecei como estagiário, depois assessor, até a oportunidade de me tornar sócio. Então, assim, o que realmente acho que me levou foi o ponto ali do estudar pensando em melhorar a minha vida. E aí eu percebi que, poxa, com esse conhecimento existia ali também uma oportunidade, né, de profissão. Ainda assim, uma profissão muito nova no Brasil, quando a gente compara ali com outras, existe ali há 15 anos, então ainda assim tem muito espaço ali acho que de crescimento. Então foi o meu que juntei, né? Algo que eu gostava de fazer no meu dia a dia, de controlar a parte ali de finanças, de estudar mercado financeiro, e poder ali também compartilhar, né, e levar esse conhecimento para outras pessoas, né, mostrando ali como é que ela poderia fazer o mesmo, né, dentro da sua vida financeira. E interessante que você falou de uma coisa que toda vez que eu estou conversando com alguém que milita, né, nessa área, ele sempre fala do fator educação, né? E percebam que o Wilden fala da importância da educação da mesma maneira, né? Que não necessariamente estava intimamente ligada ao investimento, enfim, mas da educação como sendo a base para que ele entendesse a importância né? E aí na faculdade dá esse estalo. E aí eu não sei exatamente, Wilden, mas eu acho que faz sentido perguntar, né? Porque talvez esse seja o primeiro percalço
né, daquelas pessoas que poderiam ter uma situação diferente hoje, elas não têm. Muitas vezes já ouviram falar do produto, do serviço, ou talvez de uma perspectiva diferente se elas estivessem caminhando. Mas eu queria que você associasse, inclusive, essa lógica que você falou. Pô, André, eu abri a minha primeira conta ali. Não me pareceu ser alguma coisa difícil, ou que tipo assim, ó, não é todo mundo que abre a conta, tá? Essa é de fato uma verdade, porque às vezes me parece ser um processo um pouco mais doloroso, né? Tipo, beleza, eu posso abrir essa conta para começar a fazer dar os meus primeiros passos. Isso de fato é simples ou é de fato uma coisa, né, que existe um ticket para que você faça desse primeiro passo e isso não é para todo mundo, e enfim, como é que você desmistifica essa ideia, né, da educação e da expectativa de dar esse primeiro passo independente do que eu tenha, sei lá, de histórico? Perfeito. Só fazendo aqui, antes de entrar na pergunta, sim, você falou ali de educação e que de fato é algo fundamental. Sim, fundamental. Eu lembro que até eu ler esse primeiro livro, que foi, sim, em 2008, eu acho que eu contava nos dedos assim quantos livros eu já tinha lido, porque eu nunca fui muito fã de leitura. Tá. Quando eu li esse primeiro, eu cheguei até a contabilizar, né? Dentro de 12 meses eu li 67 livros sobre mercado financeiro e investimento. Eita. Então, acho que o fato de você buscar conhecimento, buscar estudar, ajuda bastante, até porque você consegue começar a visualizar a importância de você ter essa vontade de realmente, sim, buscar fazer investimentos, principalmente pensando no longo prazo, já que o brasileiro ainda é muito imediatista, então geralmente a gente investe, junta um valor, é para trocar de carro, é para trocar de casa, mas poucas pessoas ainda fazem investimento pensando na sua aposentadoria, certo, que um dia vai chegar. Exato. Na sua velhice, aquele momento, perfeito, que você vai precisar desacelerar. Então, assim, o processo ele é muito simples e fica cada vez mais simples. Tá. A XP, queira ou não queira, acho que foi pioneira no Brasil, né, nesse modelo. Até então, todo mundo utilizava os bancos tradicionais. Certo. A XP veio copiando o modelo americano de plataforma aberta de investimento. Já existem ali outras no mercado, né, como o BTG, como o Genial, a Oracle, entre algumas outras. Perfeito. E, de fato, assim, a abertura de uma conta hoje de investimento é a mesma coisa de quem faz um cadastro no aplicativo. Você vai baixar lá seu aplicativo, vai lá colocar aqueles dados básicos, perfeito, nome, CPF, endereço, vai fazer aquela abertura de conta e vai, enfim, ter ali acesso hoje, né, a diversas alternativas que dificilmente você vai encontrar no banco tradicional. Sim. Existe realmente vamos dizer assim, algumas barreiras de acesso em relação ao volume financeiro, perfeito, isso é fato. Tá. Acho que como tudo na vida, isso, né? Tem critérios, então, né? você tem, então de fato quem realmente tem mais recurso, sim, às vezes acaba tendo acessos um pouco melhores, tá, mas não necessariamente significa que você precisa ter muito dinheiro para começar. Tá. Eu lembro que quando eu abri minha conta na XP, minha primeira aplicação foi de R$50. Sim. Perfeito. À medida que meu volume financeiro foi aumentando, já comecei a ter acesso a outras alternativas. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu digo que melhorou ainda mais, porque eu já tinha ali mais conhecimento, então eu já consegui investir um pouco melhor. Mas essa limitação, assim, essa barreira psicológica que muita gente ainda tem de que precisa ter muito, sim, ou que é muito complexo, ou que é arriscado, sim, acho que vem cada vez ficando ali mais nítido que não é tão, sim, assim. Óbvio, acho que as pessoas precisam ter cuidado, porque é importante você ver se você está investindo na plataforma que, por exemplo, é regulamentada pela CVM, perfeito, que é o órgão regulamentador ali do mercado, tá, financeiro do Brasil, o Banco Central, para não entrar nesses esquemas que a gente vê, perfeito, muito na internet, perfeito, que são ilícitos. Então acho que é o primeiro cuidado, sim, mas desde que você veja que é uma empresa realmente credenciada, é uma instituição financeira, certo, acho que não tem problema. Então hoje quase todo mundo tem uma conta digital, certo, tem uma conta no Nubank, no C6, entre outras, sim, é igual. Você vai lá, faz o seu cadastrozinho, abriu a sua conta e vai ter ali acesso ao mundo do mercado financeiro. Você vai conseguir ali ver os valores mínimos de aplicação. Então, assim,
é você ali ver o que comporta com sua situação Perfeito. e ir investindo. E como tudo na vida, à medida que você vai crescendo, vai aumentando o seu patrimônio, você tem a opção de fazer ali as alterações na sua carteira. Esse caminho é diferente para a pessoa jurídica? Ele tem passos diferentes ou requisitos diferentes? Para a pessoa jurídica, às vezes sim, porque a gente está falando ali de uma empresa, então às vezes exige um pouco mais de documentação. Então talvez vai existir ali o contrato social, um DRE, porque na pessoa física acaba não exigindo, mas de forma geral, vamos dizer, a parte operacional, ela vai ser igual. Certo. Talvez só no início a plataforma, né, venha te pedir um pouquinho mais de documentos para conseguir fazer ali a abertura, mas que também não é nada muito complexo. Eu digo que é tão simples quanto você abrir uma conta no banco. Então, assim, quem já abriu uma conta no banco não vai ter problema nenhum em fazer uma abertura numa conta de investimento. E qual normalmente é a dor daquele que faz isso de maneira independente, né? Porque eu imagino que, vamos imaginar, né? Que eu queira fazer isso. Dou o primeiro passo, vou lá, poxa, que massa, eu posso fazer. E aí entro, assim como, sei lá, a gente entra num aplicativo qualquer, né, de um banco digital desse, numa fintech dessas, o cadastro é legal, é fácil, você entra, não tem tanto... Até porque eu acho que isso é para essa mesma finalidade, para ampliar, né, a possibilidade das pessoas se chegarem, inclusive, a esse momento. Mas tem aquele exato momento que eu vou ver uma série de regrinhas, de nomes e de siglas que, tipo, meu irmão, e agora? Né, para onde eu vou? Então eu acho que talvez falar um pouquinho sobre essa dor de depois ter que administrar esse cadastro, né, de entender o que é que ele tem que fazer, os primeiros passos, é importante, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa dor de quem não tem esse cuidado, né, esse entendimento, e o que fazer no primeiro momento para caminhar, né, com orientação adequada. Acho que a primeira dor, de fato, vai ser o onde investir, porque realmente quando você acessa, você vai ter lá diversas opções. Que provavelmente não vai ali conhecer grande parte, vai já ter talvez escutado algumas, e é saber onde. A parte do mercado financeiro, eu digo que ela tem um ponto positivo, mas que às vezes ao mesmo tempo ela se torna prejudicial, que é muita informação. Então hoje você tem muita gente falando sobre isso, toda hora é alguém com, vamos assim, uma linha de pensamento muito diferente, até porque grande parte, a maioria são de produtores, às vezes, de infoproduto, e acabam tendenciando para uma linha onde favorece mais aquele produto que ele vende. Então você tem aquele cara que só vai falar de bolsa de valores e provavelmente vai detonar quase que todas as outras formas de investir, porque ele quer fazer ali um direcionamento mais para o tipo de produto que ele vende, assim como as outras classes. E aí eu sempre digo, é importante você buscar alguém para te orientar, né, te auxiliar ali, uma assessoria, porque acho que isso no final das contas vai ser, cara, o principal. Eu sempre faço uma analogia ali em relação à nossa saúde. Algumas coisas muito simples, às vezes a gente resolve, né, tá ali com a gripe, a gente vai, compra um xarope, compra ali um remédio que a gente já usou em alguma outra vez que solucionou o nosso problema, mas tem momentos que a gente vai precisar ir no médico. A gente vai precisar fazer ali alguns exames para ele buscar identificar se existe algum problema ou não, para que ele possa nos propor ali um tratamento. E a parte financeira não é diferente. Então eu vejo hoje muita gente querer fazer tudo por conta própria, até porque a internet nos traz que é algo muito simples e fácil, que você não precisa. Você, apesar de eu estar do outro lado, fica até complicado, mas assim, eu tinha um assessor antes de me tornar assessor. Então, poxa, eu fiz cursos, eu acabei me interessando tanto, vamos dizer, acima da média, que isso se tornou uma profissão. Mas eu tinha um assessor que, poxa, me orientava, quando surgiu alguma coisa nova, ele me avisava, quando tinha ali algo mais crítico na minha carteira, a mesma coisa. E eu digo que foi até uma pessoa bem importante nesse meu processo, porque a gente como assessor, vou trazer ali mais pro nosso lado da SVN, a gente sempre teve muito o poder ali educacional como nossa base, então a gente sempre
se preocupou bastante em não só levar, invista nisso, nisso e nisso, mas também explicar e fazer com que o cliente entendesse o porquê, poxa, o porquê naquele momento econômico aquele tipo de investimento seria mais interessante, porque essa base educacional para a gente é o que faz com que o investidor evolua ao longo do tempo. E quanto mais ele entende, melhor ele investe, isso é fato. Ele às vezes consegue ter acesso a produtos que talvez a pessoa que não entende tanto não teria paciência ou não saberia investir em um horizonte de tempo maior. Então a gente sempre gostou de fato ensinar e não apenas dizer, né, onde fazer ali os investimentos. Então acho que hoje essa barreira de você buscar alguém que realmente te oriente, ela precisa, vamos assim, tirar aquela crença que a gente tem às vezes muito até comparada a banco. Sim. Porque infelizmente, né, isso acho que historicamente quase que todas as aplicações financeiras nos bancos tradicionais, você tinha ali nítido que às vezes era muito mais melhor para a instituição do que para o investidor. Exato. Já mudou bastante, eu digo que é graças à concorrência, né? Então aumentou bastante a concorrência nessa área. Acho que eles precisaram rever esse ponto. E eu gosto sempre de falar, acho que algumas pessoas às vezes já tiveram experiências ruins, você tem ali histórias em todo o mercado e para qualquer profissão você sempre vai ter bons profissionais e ruins profissionais. Então, acho que o bacana é você conversar com algumas pessoas, é importante entender o mínimo para ver se o que está sendo te apresentado realmente condiz com o cenário econômico, se faz sentido ou não. Mas você tem que ter alguém ali da sua confiança. Porque assim, se isso não é seu trabalho, você não vai conseguir acompanhar e progredir realmente de uma forma eficiente. Perfeito. Isso me leva a um entendimento ou uma pergunta que talvez faça sentido para a turma que está nos ouvindo, que é o seguinte. Levando em consideração que eu tenho, dificuldades e parto do princípio que essa turma agora que pode me auxiliar, é um acesso fácil e eu consigo ter esse acesso. E aí, às vezes, por falta de experiência, eu não sei exatamente se, nesse exato momento que o assessor ele se coloca agora como a pessoa que vai facilitar a minha vida a progredir, é ele que opera isso, dada a ideia de que, eu fiz um cadastro no aplicativo, né? Comecei, então, a sentir as primeiras dificuldades, busquei uma assessoria. Essa assessoria que opera ou é a própria pessoa que opera? Essa é uma pergunta. E a segunda é porque quando você falou sobre mercado, né, eu acho que é importante também a turma entender, e eu talvez antes de entrar de forma mais profunda nesse tópico, mas eu queria que você me falasse sobre os perfis, né? É muito comum ter pessoas que são nessa fase mais propensas a correr riscos, ou pessoas mais pé no chão, tradicionais, ou até aquelas que são enficadas na terra mesmo, parecendo a raiz, que só gosta de ir para um caminho que é muito mais tradicionalista, né, de pouco risco e mais propenso, né, a fugir dessas oscilações dos mercados mais variáveis, né, enfim, renda fixa ou renda variável, enfim. Então eu queria que você trabalhasse, né, quem é que de fato opera enquanto essa relação e o perfil, né, das pessoas, o que é que você mais encontra no dia a dia? Começando ali na parte da operação, por regra, né, SVM, toda aplicação, toda movimentação na conta de investimento do cliente, ela só pode ser feita pós autorização do mesmo. Então, a assessoria ele vai entrar como, vamos dizer assim, a pessoa, o profissional que vai orientar, vai estar acompanhando, né, aqueles investimentos, vai estar levando ali uma sugestão de investimento, até porque isso vai mudando de acordo com o cenário econômico. E qualquer movimentação que vai ser feita, geralmente, ou o cliente vai ter que dar um ok após ser apresentado por e-mail, ou hoje a grande maioria ele já aprova pelo próprio aplicativo. Então, se eu levo lá uma sugestão, vamos aplicar em determinado produto, explico, cliente, ok, vamos seguir, eu coloco isso lá no sistema, vai chegar lá no aplicativo dele para ele dar um ok. Então, sempre tem ali a movimentação, vou colocar, dos dois. A forma tradicional acaba sendo nesse modelo,
Então, justamente para o cliente sempre saber que está sendo feito ali alguma alteração na carteira. Tá. Existe ali, vamos assim, para patrimônios um pouco maiores, ou perfis, vamos assim, mais evoluídos na parte de investimento, uma outra alternativa que a gente chama de carteira administrada. Tá. Que é voltado para patrimônios maiores, Perfeito. Que aí sim, Exige você uma na verdade você dedicação. contrata uma gestora, Tá. aí vai sempre existir ali uma conversa entre investidor e gestor, de como é qual é o objetivo dele, o que é que ele pretende, como é que ele quer mais ou menos a carteira, mas aí sim, todas as movimentações o gestor ele já faz diretamente. Entendi. Nesse formato, geralmente o investidor tem acesso a produtos melhores, porque ele tira um intermediador, né? Certo. Porque assim, no mercado financeiro você vai ter o investidor, você vai ter a plataforma de investimento, no caso a XP, e você vai ter os produtos das instituições. Certo. Então, a XP, quer ou não quer, ela é remunerada pelo fato dela distribuir. Perfeito. A partir do momento que esse cliente ele faz uma carteira administrada diretamente com o gestor, é como se estivesse tirando a intermediadora, porque ele já compra o produto direto das instituições. Entendi. E aí, nesse caso, ele que faz toda a operação, o que o investidor vai ter é um relatório mensal de acompanhamento para ver rendimento e, óbvio, né, total liberdade de conversar ali com o gestor, caso ele queira alterar ali o perfil da carteira ou não esteja gostando muito do formato que está. Mas aí, nesse caso, todo o operacional já o gestor que executa. E os escritórios têm liberdade, mesmo você representando essa relação com a distribuidora, mas você tem liberdade de fazer essa ponte também com o... Temos porque é o seguinte, nós não somos funcionários, né, da XP. Perfeito. Nós somos um escritório de assessoria de investimento também credenciado a CVM. Tá. Nós somos uma empresa separada e nós temos uma plataforma. Até pouco tempo teve uma mudança, né? Antes a gente só poderia escolher uma plataforma, hoje inclusive já teve uma alteração que a gente pode escolher mais de uma, caso deseje, mas a gente precisava escolher uma plataforma de investimentos para poder atender os clientes. Certo. Só que isso não interfere em outras soluções. Então, por isso que hoje o grupo SVN, inclusive, assim, a gente traz diversas soluções que fogem até do âmbito aplicação financeira tradicional, que não fazemos via XP. Tá. Então, a gente faz, às vezes, via outros parceiros, né, justamente por demandas de cliente. Então, a gente tem ali total liberdade para fazer isso. Perfeito. E na questão dos perfis, o que é que você mais encontra? Perfis iniciantes voltados para, não, esse daqui é mais agressivo. E aí, eu acho que olhar para esse cenário, e talvez, não sei se só sergipano, porque eu acredito que vocês devem fazer isso para um público que vai além, mas o que é que hoje é mais comum? Essa pessoa chega com medo, com mais receio, né? Menos diligente para esses riscos maiores, ou dependendo do mercado, isso pode ser uma questão apenas menor, né? E a pessoa já entra com, não, eu quero fazer outras coisas que vão além desse perfil mais tradicional. Até pouco tempo eu digo que a grande parte sempre vinha procurando algo mais agressivo. Poxa. Principalmente ali no cenário que eu digo, quando você via ali na mídia, muito noticiado de forma frequente, alta na bolsa, subiu 14%, 15%, 20%, então a gente tinha uma procura muito maior nessa lógica, até porque ainda tem muita gente que acha que corretora de investimento só é bolsa de valores, só é renda variável, que não é. E aí, à medida do tempo, a gente tentava, vamos assim, tirar aquela ideia, não vou colocar errada, mas que na maioria das vezes acho que levava a decisões erradas, apresentando outras alternativas de investimento. Mas realmente eu botei que mais de 50% quando vem procurar, meio que está interessado em rentabilidade mais elevadas, altamente em correr mais risco. E aí eu acho que foi o nosso trabalho que a gente foi aprendendo ao longo dos anos, acho que a gente precisa fazer essa educação com o investidor, porque para você ter bons rendimentos, não necessariamente você precisa correr alto risco. Sim. Você tem boas alternativas, principalmente no Brasil, que é um país emergente, você ainda tem taxa de juros elevada, você consegue ainda
muitas alternativas boas, que vai te trazer uma rentabilidade interessante e que você não precisa colocar seu patrimônio em risco. Tá. E eu sempre batia muito quando era empresário. Sim. Eu sempre falo, cara, o maior risco que você tem é na sua empresa. Então, assim, Tá. todo o patrimônio que você conseguiu com o negócio, com o seu negócio, com sua empresa, não faz sentido você pegar esse patrimônio e ainda pôr em risco no mercado financeiro. Isso aqui você tem que proteger. Perfeito. Seu risco já está na empresa, você já está na economia real. Tem coisa mais arriscada do que você ter empresa no Brasil? Se tiver, me diga para eu ficar pelo menos mais feliz, né? De onde eu estou. Então a gente sempre teve essa preocupação de realmente, quando chega o cliente com essa linha de pensamento, tentar educar. E eu digo que isso para mim é mais fortalecido por um comentário de um cliente que eu tive em 2011. Certo. Assim, tá gravado para mim, eu não esqueço nunca. Logo estava no início de carreira, então pouca experiência. E eu fiz exatamente o que ele queria. Certo. Ele chegou porque na época ele queria só investir em fundo imobiliário, que tinha surgido ali há pouco tempo no mercado. Sim. Várias notícias positivas de alto rendimento. E eu fiz exatamente o que ele queria. Não foi muito bom, porque veio aquele cenário que a gente teve uma alta de juros muito forte no Brasil, chegando acho que a 14,75, salvo me engano. Sim. E esse cenário econômico de juros alto acaba desfavorecendo aplicações como ações, fundos imobiliários, aquelas aplicações mais de renda variável. E o resultado teve ali um período ruim. E a gente conversando, fazendo uma revisão de carteira, expliquei, ele me falou bem assim: Wilder, eu sei que você fez exatamente o que eu queria, mas eu vou te falar uma coisa que... Ele tinha uns 30 anos de advocacia, né? Tá. Como um profissional que também já teve um processo inicial. O profissional aqui é você. Sim. Então, se eu chegar aqui falando uma coisa que você não concorde, me fale. Sim. Diga pra mim, né? Me fale, assim, por mais que eu chegue dizendo, me fale, deixe muito claro, porque se eu ainda fizer, eu não vou ter nem direito de questionar alguma coisa com você. Não então, assim, depois que ele me falou isso, aí que fortaleceu mesmo, eu já carrego isso para todo mundo que vem conversar comigo. Perfeito. Só, você tem o direito de fazer. Só não tem a anuência de que essa será a melhor escolha. E se não for, é o risco que você está assumindo, enfim, do seu negócio. Tanto, toda reunião que eu faço com um cliente novo, sempre digo, só tem uma coisa que não é negociada. Sim. Eu nunca vou falar o que você quer ouvir. Perfeito. Eu vou falar o que eu acredito, o que eu acho que vai ser interessante. Porque eu acho que se eu quero o teu bem, eu tenho que falar o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. Perfeito. Bom, na HBO é uma coisa que a gente também não negocia, que é a questão do aspecto técnico. Então, esse aspecto técnico é fundamental. Por mais que o cliente muitas vezes queira algo, né, que ultrapasse a regra, a gente diz, essa daqui a gente não vai conseguir fazer, porque tecnicamente não dá para fazer sem passar por isso daqui. Mas isso é importante. Mas era uma coisa que acho que talvez é dúvida, né, da maioria, era essa questão da operação. Eu tinha mesmo essa dúvida, né, eu sempre tive. Mas não sabia literalmente quais eram os limites, né, essa questão de em que momento a gente opera, em que momento vocês operam. E agora ficou mais claro, né? Talvez fique mais claro também para um grande grupo aí que opera. E me assustou não, né? Mas pelo menos me deixou, tipo assim, mais perplexo a lógica da maioria, pelo menos, né? Do perfil que chega até vocês, ser um perfil mais agressivo, né? De pessoas que, tipo, querem ir para uma lógica de renda variável. Eu digo, caramba... Mas são agressivos sem ser. Eles Sim. acham que são. Acham que são, né? O que eles, na verdade, eles só querem é o alto rendimento. Perfeito. Mas passar pela parte ruim, ninguém gosta. Então, por isso que a gente cada vez mais gosta de ter essa conversa. A gente sempre sugere para começar com um perfil conservador. Boa. E ir aumentando aos poucos, porque eu digo assim, igual a dor, cada um tem seu limite. Então é melhor você começar de uma forma conservadora, vai aumentando, porque enquanto está sendo tudo positivo, é uma maravilha. Lindo. Mas, como para todos, existem aquelas situações que são imprevisíveis. Vou trazer a mais recente, que foi a pandemia.
Então, são momentos que estressam o mercado e principalmente os ativos de alto risco acabam, às vezes, tendo desvalorizações bem expressivas. Então, se você já tem um valor muito alto nesse ativo e ainda não passou por um cenário ruim, acaba sendo, acho que, perigoso, porque você não sabe nem qual é o seu perfil de fato para risco. Principalmente para quem nunca investiu em renda variável, né? Mas acabam realmente porque o que eles querem são os altos rendimentos. E isso influencia na lógica da diversificação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Eu chego, quero dar os primeiros passos, tenho uma expectativa de querer um rendimento. A gente começa a aprender então com a orientação que vocês promovem de que isso não preciso necessariamente ir para um mercado de variável, posso, dependendo da lógica da Selic, ter uma busca ali pelo fixo e ter já um resultado interessante. Mas quem é que propõe a diversificação dessa carteira ou então a não diversificação, né? Eu acho que isso não deve existir, né? O depositar os alvos apenas num cesto. Você consegue explicar um pouquinho dessa ciência? Isso vem realmente da assessoria. Então, hoje, dentro da SVN, a gente tem uma estrutura de alocação formada ali por gestores, né? Acho que eu já tinha comentado com você. A gente procurou trazer, inclusive, pessoas que não eram assessores, realmente já gestores com mais de 20, 25 anos de experiência em outras casas, em fundos de investimentos, para fazer esse comitê de alocação, que é formado ali por 8 pessoas hoje. E aí, todo mês, após essa nossa reunião macro, a gente tem ali um direcionamento, vamos assim, formatado ali para um perfil mais agressivo, um perfil mais moderado, um perfil mais conservador. Só que aí, dali para frente, depois vai vir a segunda etapa, que é a conversa com o cliente, porque nem todo mundo vai ter a mesma carteira. Então, na hora de montar uma carteira de investimento, você também tem ali outros fatores a serem considerados. A profissão da pessoa. Poxa, se a pessoa é um servidor público hoje, que tem uma recorrência garantida ali do seu salário, sem muita variação, com certeza vai ter uma carteira totalmente diferente de um médico, de um advogado, que tem variações no mês, não tem uma previsibilidade ali tão grande, por mais que ele tenha um histórico médio, e ele depende totalmente da sua capacidade de produzir. Então, uma pessoa que... Um solteiro ou uma solteira vai ter uma carteira diferente de alguém que tem filhos, que já é casado, que tem mais despesa, tem mais responsabilidade. E aí a gente vai fazendo o ajuste para tentar formatar ali uma carteira realmente direcionada para o momento daquela pessoa e para o perfil daquela pessoa. Mas a gente tem sim ali uma base, né, de direcionamento para um perfil mais agressivo, mais moderado, mais conservador. Eu queria que você começasse a falar um pouquinho agora sobre os pacotes, né? Porque eu acho que, como você falou um pouquinho mais atrás, você disse assim, André, às vezes a pessoa que acessa a gente tem uma expectativa em relação a uma entrega, que acha que aquela entrega é a única que a gente faz. Então eu entendo que talvez explicar um pouquinho desse guarda-chuva de pacotes, né? E aí, se você puder separar, tipo assim, André, para pessoa física eu acho que é bom enfatizar isso daqui eu acho que são coisas que a gente pode promover para pessoa física. E para pessoa jurídica tem uma série de outras coisas aqui que, sei lá, chega até a lógica do M&A, como a gente, né, poderia estar conversando. Porque o que eu acho que muitas vezes a gente tem é essa dificuldade de entender o que é que está dentro desse guarda-chuva e fico acreditando que é só uma única coisa. Então, se eu não consigo acessar aquilo dali, eu não consigo acessar o resto. Então, a ideia, talvez, com a sua fala, é tentar desmistificar um pouquinho o que é que está dentro desse guarda-chuva e o que é que a gente pode ofertar para a pessoa física e para a pessoa jurídica, né? O que é que você pode... Hoje, acho que uma mudança grande que a gente teve nos últimos 3, 4 anos foi, de fato, agregar ali mais serviços, fora só a parte de aplicação financeira, né? A parte de investimento, tanto para pessoa jurídica como pessoa física. Então, eu sempre gosto de pautar ali com os clientes que tudo que for relacionado à vida financeira, sempre conversar com a gente, porque a nossa proposta de serviço agora é trazer uma solução. Então, não só investimento. Então, se a gente for pegar ali
pessoa jurídica, além de investimento, você vai ter ali a parte de seguros, a parte de crédito, né? Financiamento, consórcio, câmbio, às vezes para quem viaja muito, ou às vezes para quem tem um filho que está morando fora e quase que todo mês precisa fazer de forma recorrente aquela remessa. E sempre com o mesmo viés que acho que foi a base dos investimentos. Da mesma forma que a gente busca ali por investimento, assim, os melhores ativos, né, a melhor taxa em diversas instituições financeiras, para os outros serviços a gente sempre busca fazer o mesmo. Então, se um cliente está pensando em fazer um financiamento, a gente consegue cotar hoje com várias instituições, inclusive, vamos assim, as mais comuns, entre outras que às vezes ele nem sabia que existia, porque, de fato, às vezes não tem sede aqui em Sergipe, fica com sede em São Paulo e trabalha mais em um formato digital, e que talvez fique mais em conta do que no próprio banco que ele tem conta. Perfeito. Então, o câmbio, acho que o câmbio hoje, assim, os spreads, né, que é aquela diferença que o banco cobra, tem banco que chega a 5%. Então, assim, você está pagando 5% a mais do que realmente o câmbio vale. Perfeito. Hoje a gente tem parcerias que chegam às vezes a 0,8 de spread, 0,6. Cacete. Então, que assim, diferença do cacete. É muita diferença. Acho que pessoa jurídica, até trazendo aqui um exemplo, eu tenho hoje um cliente que ele é meu cliente na pessoa física. Na pessoa jurídica ele não tem investimentos, porque até o formato mesmo da empresa dele, às vezes ele faz muita movimentação de caixa, então quase nunca fica o dinheiro muito tempo parado, não vale a pena. Mas ele faz câmbio comigo. Porque a diferença para onde ele operava antes no câmbio diminuiu de 3% de spread para 0,8%. Então, me permita até interromper, mas às vezes realizar câmbio com vocês é mais vantajoso do que ir para uma casa de câmbio. É porque hoje a gente tem uma casa de câmbio própria. Perfeito, eu entendi agora. Então, e assim, o spread eu digo que está na mão da casa de câmbio. Só que eu até já comentei assim, quando a gente olha para produto financeiro, o brasileiro ele tem o hábito de comparar pelo menos 3 preços de quase tudo que ele compra. Exato. Então, se eu quero comprar um carro, eu olho ali 3 modelos. Então, assim, para quase tudo que eu vou contratar ou comprar, desde que seja um produto mais comum no meu dia a dia, eu sempre faço uma comparação. Eu pesquiso o preço. Quando a gente vai para o mercado financeiro, 20% das pessoas fazem essa comparação. O mais tradicional quero fazer um financiamento, eu tenho conta no Banco do Brasil, eu vou lá e vejo quanto é que tá e acabo fazendo por lá mesmo. Para não precisar ficar abrindo outras contas. Então, como a gente é uma plataforma aberta de soluções financeiras, a gente consegue fazer essa cotação e por mais que ele feche um financiamento no banco ABC, ele não vai precisar abrir uma conta no banco ABC para isso. Então, o câmbio é a mesma coisa, assim. Você tem acesso hoje a taxas bem mais reduzidas do que os bancos tradicionais, só que a grande maioria não procura. Não sabe dessa informação. Ou seja, vai mais pela comodidade. Já está ali, faz por ali mesmo e não procura se tem ali um outro lugar que consiga fazer mais barato. Geralmente a empresa até faz mais cotações, porque às vezes faz volumes mais altos, mas ainda, na maioria das vezes, se concentra na cotação nos 4 bancos ali mais conhecidos. E acaba não olhando em outros lugares, entendeu? Agora, quando... Assim, parto do princípio que existe uma insegurança por não conhecer, né? Né? E a turma diz, mesmo que você me apresente essa alternativa, eu não sei exatamente onde é que fica e tal, não tem daqui na cidade, quem é que eu recorro? Eu recorro a quem me facilitou o investimento, ser meu assessor, é ele que denota uma garantia ou não? Eu disse, olha, só estou facilitando, isso aqui já existe no mercado, e estou fazendo essa ponte entre vocês, mas existe alguma coparticipação nessa garantia? O assessor ou a casa todo parceiro que a gente, vamos assim, coloca para dentro ali da nossa gama de serviço, nós assim, somos muito cuidadosos. Então, na maioria das vezes, vem por conta de uma demanda recorrente de vários clientes, e a gente
começa ali a conversar com empresas que fazem ou propõem esse tipo de serviço, e óbvio a gente faz ali um filtro com quem a gente vai trabalhar ou não, porque acho que no final, por mais que, vamos assim, aquele cliente faça um negócio através de um parceiro nosso, reflete vamos assim, na confiança que ele tem com a gente. Então, assim, eu não quero correr o risco, poxa, de perder um cliente que eu já atendo na parte de investimento por um erro de terceiros. Sim. Então, a gente sempre tem realmente esse cuidado. Poxa, a gente inclusive já teve situações de a gente encerrar com uma parceria porque não estava legal, como assim, o retorno do atendimento não estava bom, o cliente já não estava ficando muito satisfeito e realmente buscar um outro. Foi a solução. Porque a gente quer buscar soluções para os clientes, mas óbvio, né, sem lhe trazer nenhum tipo de problema, de estresse para ele. E aí, levando isso em consideração, a gente teve recentemente alguns casos assim, né, de situações que, de maneira inadequada, conduziram a turma a quase que lógicas de golpe, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse cuidado, né? Quais são os dispositivos ou situações ou fatores que eu preciso nesse ato de querer dar os primeiros passos, Perfeito. né? Buscar, olha, tem que ter clareza, André, de algumas coisas, né? Essas coisas esse aqui para mim é um fator fundamental. Você quer se aproximar de algum tipo de escritório ou de assessoria de investimentos, leve em consideração esses fatores aqui, para você não cair nisso, né? Eu falo isso porque a gente ouviu, né, nessas últimas semanas, salvo engano, não tem nem meses, eu acredito. A gente ouviu nessas últimas semanas esses escândalos associados a essa conjuntura que a gente está conversando aqui hoje. E pessoas que entraram agora na justiça, inclusive para tentar reaver os valores investidos, enfim. O que é que o Wilden consegue nos dizer que evite esse tipo de ação, né? Como é que ele pode nos educar hoje, dizendo o seguinte, olha, preste atenção nisso, esses são fatores fundamentais para você não cair numa esparrela dessa. Perfeito. De fato, né, a gente teve duas situações aqui em Sergipe, mas a gente vê ali o tempo todo noticiado em diversos outros estados. Acho que o primeiro ponto, eu vou puxar ali o gancho do operacional. Certo. Então, toda a movimentação, por exemplo, apesar do assessor, igual o gerente, né, ele consegue fazer, mas ele precisa de uma autorização antes. Tá. Então, a partir do momento que você transfere o seu recurso para um local e lá é feito tudo sem você dar um ok ou sem você saber onde está sendo colocado, eu acho que já é um ponto de atenção. Um outro ponto é a partir do momento que você tem que transferir seu recurso para terceiros. Sim. Porque em uma instituição financeira você vai abrir uma conta. Tá. A conta vai ser no seu CPF. Certo. Quando você faz uma transferência, você faz uma TED ou um PIX para o seu CPF. Tá. Então, os dados lá de transferência vai ser lá o seu nome, seu CPF, Perfeito. Vai ser algo atrelado a você. E todos os golpes você vai ter que transferir a sua conta para uma pessoa jurídica. Tá. Ou seja, você praticamente está dando seu dinheiro, a verdade é essa. Entendi. Então, se você precisou transferir para terceiros, também já é um outro ponto. Você tem a CVM, certo, que hoje todo mundo que trabalha de forma legalizada, ela precisa ser registrada. Vamos assim, a CVM ela não consegue nos proteger de mau caratismo. Perfeito. Ou seja, da índole da pessoa, mas já existe também alguns filtros que ajudam. Então, por exemplo, hoje para eu ser assessor, eu tenho que ser 100% limpo. Certo. Eu não posso ter um processo judicial, perfeito, eu não posso ter ali algum crime já cometido no meu passado para eu conseguir me credenciar. Certo. Histórico financeiro também. Perfeito. Então, eu lembro de uma vez que uma conta acho que da Oi, salvo me engano, em atraso. Acredito que desses sistemas que o pessoal às vezes consegue abrir uma conta no seu CPF, deixa lá, e eu fui questionado pela XP, né, porque ela recebeu esse questionamento, o porquê, eu estava no Serasa, meu CPF, né? O porquê disso. Perfeito.
Então, tive lá que explicar, correr atrás para resolver, mostrando que aquela conta não era minha. Então, você tem que levar ali antecedentes criminais. Então, isso que já ajuda. E, assim, na dúvida, eu acho que o profissional que é sério não iria se ofender. Perfeito. Eu acho que é sempre bom. Pô, você pode me encaminhar ali o seu registro? Perfeito. Porque se a pessoa não souber pesquisar, é só ela ir lá, botar o nome, o CPF da pessoa, vai aparecer lá, desde quando ela é registrada na CVM, há quanto tempo, se está realmente autorizada a trabalhar com isso. Tanto para a empresa como para a pessoa. Então, hoje, por exemplo, na CVM tem lá o nome da SVN como escritório e vai ter o nome do Wilden como assessor. Então, você consegue pesquisar os dois nomes. E, por último, que é o que mais chama atenção, altos rendimentos com muita facilidade. Sim, não existe. Tá. Então, aquele rendimento fácil, muito expressivo e que te chamou a atenção, provavelmente vai ter ali algo tipo de errado. Vai ter algo de errado. Perfeito, perfeito. Senhoras e senhores, hoje eu tô para falar senhoras, né? É verdade. Não sei se tô indo para uma linha aí, né? De unificação, né? De uma série de coisas, enfim. Mas, enfim, senhores, vocês perceberam aí uma série de insights legais que eu acredito para aqueles que estão dando esses primeiros passos, né? Na vida financeira, né? Obviamente, né, não apenas na vida financeira, nessa reorganização, na busca, inclusive, para fazer com que esse dinheiro trabalhe para você, né, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, né. Parece-me que os medos, né, não precisam ser tantos, né. Obviamente temos que ter cuidados, nós precisamos entender que hoje o acesso está muito mais fácil, né, muito mais propício do que há anos atrás, né, e o Wilden deixou isso muito claro para a gente. Deixou claro também para a gente que esse processo não precisa ser tão doloroso como era também antigamente, né? Essa é a diferença de você ter uma assessoria que lhe permite, né, caminhar de uma maneira mais segura, mais orientada. E eu posso, inclusive, ter outras garantias para que eu confie na outra parte, né? Obviamente tem uma série de coisas que nos fazem chegar mais próximo de um assessor, que é o fato, muitas vezes, de até um processo de relacionamento mais pessoal ali, pessoas que nos indicam e tal. Mas eu ainda posso ir para um segundo critério, né? Um segundo filtro que ele nos ensinou. São André, além de sermos cadastrados assim, enquanto empresa, somos cadastrados enquanto profissionais. Para que eu consiga ter esse cadastro associado, eu também tenho que ter uma prerrogativa de histórico, né, de vida pessoal, que seja idônea, né, isenta ali de qualquer tipo de prática que me leve a ser questionado. Ora, e isso, como o próprio exemplo que ele trouxe, chega até o simples fato de ter uma conta pessoal não paga. Então veja o nível de credibilidade que pode estar associado quando a gente se preocupa com isso. E isso nos leva a entender que eu posso estar sendo cuidadoso para não entrar naquelas esparrelas que também comentamos aqui. Então eu acredito que hoje ficou mais fácil a gente entender que esse processo não é tão doloroso. Esse processo é um processo que é possível fazer, é possível gerar resultados, tanto dentro da sua empresa quanto dentro do aspecto da pessoa física, e é um caminho muito mais educativo, né, orientado para que a gente alcance os resultados. Só que eu preciso agora saber como é que eu consigo falar com o Wilden, eu preciso saber como é que eu encontro a SVN, onde é que ela se esconde, de que maneira eu posso, né, acessar esse ferramental todo, que é exatamente isso que eu gostaria que a gente fechasse, né, esse podcast, com essas informações. Como é que a gente faz para dar esses primeiros passos, onde é que eu encontro e de que maneira fica mais fácil poder progredir. Bom, perfeito. Queria só passar uma mensagem final, assim, principalmente para você que ainda acha que não está no seu momento, não está na hora de entender um pouco sobre o mercado financeiro. Eu trago uma frase que é o seguinte: o mercado financeiro ele vai estar presente na sua vida o tempo todo, você querendo ou não. Sim. Até porque a gente precisa de dinheiro para se alimentar, precisa de dinheiro para viajar, precisa de dinheiro para dar uma boa educação aos filhos ou ter uma boa qualidade de vida. Perfeito. E a todo momento de alguma forma você está utilizando no mercado financeiro, seja no cartão de crédito, seja no financiamento, seja em um seguro de carro, seguro saúde, entre outros. Então, se você não busca entender um pouco melhor isso e não busca, pelo menos, alguém que consiga te orientar e, às vezes, te apresentar outras soluções,
você vai acabar deixando, vamos assim, de ganhar muito dinheiro ao longo da vida. Sim. E, inclusive, pode ali até trazer, vamos assim, um fator muito prejudicial lá na frente. Eu disse que é igual à saúde. Certo. Então, se a gente cuidar mal ali do nosso corpo, se alimenta errado, não faz atividade física, isso não vai aparecer 2, 3, Dias mês depois. Perfeito. Isso vai vir Com o tempo. com o tempo, anos à frente, e pode ter o risco de chegar em um momento que você não consiga mais solucionar. Recuperar. Então é Exato. importante ter essa preocupação. Consciência. E assim, onde nos encontra, né? Hoje o nosso escritório está ali nos Jardins, ao lado do restaurante Pescatório. Acho que rede social é muito fácil de me achar, o Wilden Júnior. Perfeito. Até hoje não achei outro. Isso é bom. Sempre estou pesquisando e sempre o meu nome aparece logo ali no primeiro, início. Sim. SVN Investimentos, então fiquem à vontade, né? Então hoje a gente tem escritório físico em mais de 14 estados no Brasil, atendemos ali o Brasil como um todo, e nosso escritório aqui em Sergipe fica ali ao lado do Pescatório no Jardins. Não vou falar o endereço, porque como a gente mudou tem 2 meses, confesso que eu ainda não decorei mas é uma boa referência o endereço da rua, né? Mas está ali ao lado do Pescatório. Exato. E acho que só colocar também em rede social, SVN Investimentos, vai aparecer e você consegue ver ali o local de todos os escritórios. Com certeza, com certeza. Senhoras e senhores, muito bom. E, com certeza, anotou todos os insights. Se não anotou, volta. Essa é a parte boa, né, de quando a gente tem esses conteúdos gravados. Aqui a gente pode voltar 300 vezes para enxergar onde é que o insight ele surgiu. E isso é muito positivo. Então, se você entende que esse é um tema que faz sentido para você, fez sentido para outras pessoas que você conhece, encaminha, compartilha, tá? A nossa expectativa é sempre de construção de conteúdo positivo para você que empreende ou que quer empreender, né? E hoje foi mais um momento de compartilhar esse tipo de conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comenta, curte, né? E ativa o sininho para os próximos que a gente vai estar junto. Um abraço.